Muito bem, vamos lá, vamos começar a nossa revisão bimestral. A ideia de hoje é dar uma passada, né, pelas principais questões assim que foram objeto de avaliação, de discussão, né, e deliberação esse bimestre. Como eu já fiz a prova, já está elaborada, então eu sei assim alguns pontos que são fundamentais, tá? Então, gente, é para tirar 90, 100, tá? 80, assim, se você tiver com muito sono no dia. Tá? Mas a prova está bem tranquila e tenho certeza que não haverá dificuldade. Ainda tem o trabalho, né? Eu me lembrei que eu tinha dado um trabalho, me lembrei essa semana que tinha dado um trabalho, que eu esqueci, né? Um trabalho bônus, não é? Não foi corrigido, eu esqueci do trabalho. Tá, pessoal de casa? Eu esqueci que eu tinha dado um trabalho para vocês. Não tenho nenhum problema de reconhecer o problema, a questão. E aí, assim, eu acho que alguns alunos, não foi muita gente que fez o trabalho, eu estava vendo, né? Pode fazer lá. Faz lá. Faz. Faz o trabalho, porque mais um momento para recapitular a matéria, tá? Trabalho é para isso, gente. Trabalho é para recapitular a matéria, o conteúdo, entendeu? Esse negócio tem que ser... Aliás, a prova é para isso. A prova online, ela mostrou isso, entendeu? A prova online, ela mostrou que a prova não tem que ser algo assim para cobrar a sua memória, se você lembra, se você não lembra, se um dia você está mais esquecido, está com dor de cabeça, está com piriri. Não, a prova tem que ser... O professor tem que se virar para elaborar uma prova para fazer o aluno voltar na matéria e estudar. É isso. O que serve a prova? A prova é para isso, né? Claro que o aluno que acompanhou as aulas, ele vai ter mais facilidade, né, do que o outro. Tem que acabar com esse negócio de prova como uma disputa entre professor e aluno, né? Acabar com isso, não faz sentido. Então, vamos lá, vamos caminhando rapidamente aqui, são muitas aulas, e nós, já aviso, nós trataremos até a aula da Proclamação da República, tá? A aula de 1934 não será objeto de cobrança nesse bimestre. Vou deixar o direito republicano, propriamente dito, para o quarto bimestre, né, para o segundo bimestre do semestre, tá bom? Então, nós trabalhamos até a aula da Proclamação da República e a Constituição de 1891, foi que eu combinei também com a turma da noite. Vamos lá, vamos começar a falar sobre isso aí. Isso aqui cai. Claro que esse slide cai, claro. Isso aqui é parte da nossa cultura, né? A ideia do conservadorismo, do patrimonialismo e desse modelo de colonização, o modelo construtivista e o modelo extrativista, né? Então, o processo de colonização que nós experimentamos, ele decorreu ali daquele mercantilismo, nós falamos sobre isso no primeiro semestre, do processo de expansão mercantilista, né, das grandes potências europeias ali, em desenvolvimento, que se formaram primeiro como estados nacionais, Portugal, Espanha, Holanda, Inglaterra, França, né? Falamos disso no primeiro semestre. E Portugal, como tal, empreendeu esse projeto também colonialista, expansionista, mercantilista, valendo-se de um modelo extrativista, que é o modelo de apropriação de riquezas, né? Diferentemente, por exemplo, da Inglaterra, modelo inglês que foi implementado no Nordeste da América, né, nos Estados Unidos, então, não só no Nordeste, mas em toda a costa leste americana, o modelo inglês que foi implantado, por exemplo, na Oceania, e a Inglaterra, ela não usou só o modelo construtivista, ela usou também o modelo extrativista, né? A África, por exemplo, foi colonizada pela Inglaterra, mas dentro de um outro modelo. Então, é importante a gente entender que o início da desconstrução está justamente na instituição desse modelo extrativista, marcado pelo patrimonialismo e pelo conservadorismo, né? O que é o patrimonialismo? É a apropriação da riqueza para enriquecimento pessoal. Então, o sujeito ele exerce funções públicas não para a satisfação dos interesses públicos, mas o exercício das funções públicas é para a satisfação de interesses pessoais. O patrimonialismo é a base ideológica da corrupção, né? Então, se apropria daquilo que é público
transfere para o patrimônio privado o interesse de enriquecimento próprio e tal. E o conservadorismo é aquela característica de perpetuação do poder político. Aquela ideia de que o sujeito busca, né, instituir dentro das funções estatais e das estruturas político-governamentais, procura instituir ali pessoas, né, da sua parentela, pessoas da sua proximidade, para que ele possa, exercendo o poder sobre esses sujeitos, de alguma forma, manter-se no poder e ter vantagens econômicas para tanto, né? Trouxe aqui alguns aspectos importantes, né, econômicos e sociais, né? Aqui chamam a atenção em relação principalmente à força de trabalho escrava, né, que foi determinante na organização da estrutura econômica da colônia, e essa bipolarização de classes, né? Quem manda e quem obedece, né? Os detentores do poder e os subjugados ao poder, né? Subjugados. Sabe de onde vem essa palavra subjugado? Vem de um substantivo, que é julgo. Já ouviu falar no julgo? Não é julgo, é julgo. O julgo é aquele instrumento de madeira que vai no pescoço do cavalo ou do jumento. É um instrumento de madeira que vai no pescoço e ele é acoplado à carroça. Aquela madeira que vai no... Aquilo é jugo. E você vê que a palavra ela está bem relacionada, né, com a ideia de poder, porque o poder ele coloca sobre nós uma mão assim, ele vai direcionando o nosso caminho, né? Subjugado é aquele que está embaixo do jugo, aquele que está embaixo do poder, embaixo dessa imposição comportamental. E a conclusão, portanto, é que o modelo jurídico aqui não foi um modelo jurídico construído, elaborado, né, mas um modelo jurídico que foi imposto, não foi considerado a partir das necessidades dessa civilização e informação, mas um modelo jurídico imposto. Lembrando que nós passamos primeiramente por uma organização geopolítica em capitanias hereditárias, isso é importante, tá? Apesar de ter sido pequeno o tempo, isso é importante, porque é a fundação, é o processo fundacional ali. E as capitanias, elas lembram bem, né, o sistema medieval, né? Lembra bem o feudo. A capitania hereditária, ela é a reminiscência do feudo, do sistema feudal, para o processo colonial. E como Portugal tinha uma base, né, política, ideológica muito vinculada ali ao medievalismo, né, à medievalidade, eles implantaram esse sistema aqui. Então, um sistema muito, muito simples, né? Um pedaço de terra é doado e o rei fala, vai lá, explora e uma participação é minha. Uma espécie aí de parceria agrícola, né? O contrato de parceria agrícola nasceu das capitanias hereditárias. Caracterizado, portanto, por um absolutismo e a perpetuação do domínio e do poder político. Depois, a estrutura de governos gerais, quando começa, de fato, uma organização, né, uma criação de um sistema político mais estruturado, mais específico, né? Um sistema que está organizado aí a partir de um governo geral, que é uma espécie de poder executivo, assim, da atualidade, né? Esse governo geral, ele tem o apoio ali, principalmente do ouvidor mor, que é aquele sujeito que vai... uma espécie de primeiro-ministro, ministro da Justiça, o responsável pelas questões judiciárias da cidade, melhor dizendo, da colônia, né? E aí as províncias, que também são administradas, né, por administradores específicos, ouvidores de comarca, ouvidores de província. Queria apresentar para vocês a minha tese de doutorado, que eu acabei de concluir. Há 2 meses atrás eu concluí a minha tese. Tudo isso aqui é para explicar por que o juiz pode conceder uma liminar sem ninguém pedir. Minha tese de doutorado, ó, frente e verso, é um livro, né? Se Deus quiser, eu vou passar. A minha defesa vai ser no dia da aula de vocês, então, minha defesa, eu vou mandar o link para vocês acompanhem a defesa, né? Porque eu não vou poder estar aqui, obviamente, porque eu vou estar defendendo a minha tese de doutorado na USP.
E lá numa página dessas aí que eu escrevi o seguinte. Queria ler para vocês, você ver que a história do direito, ela compartilha com o processo civil. Já acho aqui. Espera aí. O cara que não se acha nem na própria tese é complicado, né? Olha só o que... a tese, vou explicar para vocês. A tese de doutorado, o que é? A tese de doutorado é uma teoria. Tá? Então, o doutorando ele tem que criar uma teoria científica. E aí, para justificar uma proposição. E eu criei uma teoria científica. Para mim, o juiz ele pode conceder uma liminar sem ninguém pedir, porque existem pressupostos históricos metodológicos e também dogmáticos normativos que permitem ele fazer isso. Então, na primeira parte da tese, eu escrevi em 150 laudas esses pressupostos históricos metodológicos, e na segunda parte da tese, mais 200 laudas para falar sobre os aspectos dogmáticos normativos. E aí, lá num dos pontos, eu criei uma classificação da história do processo civil. Lendo a história do processo civil, eu peguei alguns critérios assim, e falei assim, não, a gente pode criar um negócio novo aqui. E criei uma classificação. E a tese é isso, ela tem que ser inovadora dentro da ciência do direito, né? Então, você tem que ser meio ousado mesmo e tem que estar sujeito depois a estar tudo errado. É assim. E aí, olha só, buscando criar essa perspectiva, eu estudei a história do processo civil no Brasil, claro, uma certa superficialidade, né? E aí vocês vão se ouvir aqui, ó. Olha, vocês percebem que parte das minhas aulas é parte daquilo que eu estudo para escrever, né? Gostaria de ler 3 parágrafos para vocês que tem tudo a ver com isso que nós estamos falando, tá? Eu escrevi assim, a administração da justiça, estou falando sobre o processo civil na colônia, tá? Para que o ordenamento jurídico operasse adequadamente, foi indispensável a constituição de uma máquina institucional composta de mecanismos organizados para o atingimento de um propósito colonial. O Poder Judicial era a peça indispensável do sistema. Daí a razão da instituição de profissionais, juízes, ouvidores, escrivães e instâncias processuais que estivessem adequadamente estruturadas e capacitadas para tanto, pessoal e profissionalmente. A administração da justiça era operada durante o período colonial a partir do exercício das funções do ouvidor geral ou ouvidor-mor, nome que usava, né? Juntamente com o provedor-mor e o capitão-mor, autoridades que compunham o primeiro escalão da administração colonial. Nas províncias, a jurisdição era exercida pelos ouvidores de comarcas, que cuidavam da solução das contendas jurídicas, sem critérios legais muito bem definidos, conforme o modelo monárquico absolutista de então. As competências jurisdicionais, quer dizer, a solução dos conflitos, se confundiam com a atividade administrativa e policial, em uma conjugação normativa da legislação lusitana com a legislação local, as forais. Isso aqui é objeto da prova. Uma das questões eu trato sobre o que era o direito na colônia. Instituindo-se juízes a partir de então, não a partir de sua capacitação técnica ou conhecimento jurídico, mas de sua autoridade e poder, reproduzindo-se o sistema judiciário metropolitano. Só para terminar conclusivamente, a relação de interdependência entre o poder político e o poder judicial aumentava à medida que o magistrado progredia na carreira, avançando aos tribunais da relação e internamente na seara administrativa e gerencial do próprio órgão de segundo grau. Mas a nota comum de qualquer etapa era a arbitrariedade e a amplitude dos poderes jurisdicionais, desde que subjugados aos desígnios da coroa. O processo civil, regulado pelo livro 3 das ordenações lusitanas, por um lado, vinculava a evolução das etapas procedimentais às decisões das partes, e por outro, evidenciava um aspecto autoritário e político estatal na administração da justiça, como expressão do sincretismo entre as dimensões pública e privada no período colonial. As ordenações filipinas evidenciam concretamente o sincretismo entre o direito material e processual na primeira fase metodológica do processo civil. Então, o que eu quero mostrar aqui? Que
essa estrutura administrativa, ela servia para impor dentro da estrutura jurisdicional um autoritarismo político. O objetivo não era solucionar os conflitos e trazer a paz na administração, nada disso. Mas o objetivo era trazer essa imposição, esse autoritarismo, essa característica do absolutismo monárquico, que era próprio da expressão política lusitana. Então, quais são as características ideológicas principais aqui? Era um direito senhorial, próprio do medievalismo, acrítico, sem capacidade de discussão, debate, contestação, absolutista e autoritário. Né? Até coloquei aqui, né, a questão do modelo jesuítico, não contestatório, né? É próprio desse modelo de ensino que temos, né? Então, um olhando para a nuca do outro, um sentado atrás do outro, não fala! Não pode falar! Fica quieto! E tal, e se fala e pá! Desde pequenininho. Meus filhos estudavam numa escolinha aqui no centro da cidade, e um dia, eles tinham 4 anos, estavam ali no ensino infantil ali, e aí um dia a professora ligou e falou assim, vem buscar porque está com febre. Hoje, se tivesse com febre, tinha que isolar a quadra, né? Vem buscar que o moleque está com febre. Aí eu entrei, gente, vou falar pro pessoal aqui também, da câmera 1. Eu entrei na escola e as crianças tudo assim, ó, sentadas na mesinha, tudo com a mãozinha assim, ó, professora falando e todo mundo quietinho. Mas quietinho. 4 em cada mesinha, assim, toalhinha estendida, o lanchinho, a garrafinha. Falei, gente, eles dão dormonite para essas crianças, não é possível. Põe alguma droga na água dessas crianças. Olha só as crianças, como é que estão. Né? E a gente vai reproduzindo esse modelo, né? Você vai crescendo, compreendendo que você não tem capacidade de discutir com o professor. É isso que é incutido na sua cabeça. Por isso que você não pode questionar a avaliação que ele faz, a questão que ele coloca errado na prova. Você não tem capacidade de questionar. Porque ele é autoridade. Porque ele está no tablado. E o tablado é um lugar mais alto para mostrar que ele tem poder. É isso. Isso é tudo símbolo, gente. Aí você tem que ficar sentado, olhando para a nuca do colega, não pode conversar. Aí o que você tem que fazer na prova? Você tem que reproduzir o que o professor falou. É tudo isso aqui que a gente está vendo. O ensino é senhorial, é acrítico, é absolutista, é autoritário. É o nosso modelo de ensino. Aí você chega na faculdade, que é um lugar de contestação do pensamento, ciência é isso, e você continua reproduzindo o modelo jesuítico do ensino brasileiro. Né? Felizmente, isso é assim, tem que mudar, né? Não sou eu que vou mudar, mas tá aí uma crítica. Aí, os fundamentos políticos, né? Gostaria de trazer para vocês que o direito brasileiro era o direito lusitano, né? Lembrando que nós tivemos 3 fases desse direito lusitano. A primeira fase, lá no começo, 1249, ordenações afonsinas. Aí depois, 1503, as ordenações afonsinas foram revogadas. E 1503, o Brasil tinha sido descoberto, mas não tinha nada aqui ainda. E entrou em vigor as ordenações manelinas. Dom Manuel era rei de Portugal quando o Brasil foi descoberto. Quem financiou ali a viagem de Dom Pedro Álvares Cabral foi Dom Manuel. E aí depois, posteriormente, né, houve a União Ibérica entre Portugal e Espanha, e o rei de Espanha, Dom Filipe, implantou, renovou, na verdade, né, houve uma atualização do direito, e entrou em vigor em 1603 as ordenações filipinas, 1603, eu acho, não me lembro, mas é isso aí. E as ordenações filipinas foram elas que foram a base do ordenamento jurídico lusitano e colonial. E aí, obviamente, junto com as ordenações filipinas, né, o direito produzido era um direito local, chamado de forais. Por isso que a gente fala foro, fórum, foro, foro. O que é foro? É o local. Em latim, a palavra fórum significa lugar. Por isso que a gente fala fórum de discussão, é um lugar de debate, né? Ainda que virtual.
Foro. A cláusula tem o foro para discussão ali do contrato. O que é foro de discussão do contrato? É a comarca onde vai ser distribuída a ação se o contrato for judicializado. Então, as forais eram essas normas, né, produzidas aí a partir, né, das ordenações, dos usos e costumes, do direito romano, do direito canônico, etc. Aí eu trouxe para vocês, a título aí só de exemplo, só para mostrar também, né, como se sistematizava essas ordenações. Quando a gente fala em ordenação, lembra de um código, tá? Ordenação é como se fosse um código, só que um código com várias... Lembra de um vademecum, melhor. Você tem vademecum já? Comprou o vademecum? Não. O ano que vem você tem que comprar o vademecum, né? Não, senhor, tem tudo na internet. É verdade. Pode ser também, vademecum digital, né? Mas é gostoso, né? É gostoso. Tá? E assim, você quer criar um clima mais medieval, assim, abaixa a luz. Se não tiver luz baixa, acende uma vela. Entendeu? Uma tacinha de vinho. Só uma tacinha, só, para dar uma relaxada. Entendeu? Pega lá um livro velho, assim, para dar aquela... Se tiver com problema de dormir, você dorme rapidinho. Né? Então você vê aqui claramente assim, uma divisão, né, a partir de temas. Olha lá, cargos públicos, bens e privilégios da igreja, só centralidade de poder. Só isso que você vê aqui, né? Processo civil, executivo, direito civil e direito penal. Aqui a última é direito penal e processual penal, tá? Saiu errado ali. E aí as ordenações manuelinas, trouxe a foto do Dom Manuel aqui. E por último, as ordenações filipinas. É isso aí, ó, 1603, ó, acertei a data. Então você vê o direito administrativo e organização judiciária, você vê a relação entre, né, a justiça e esses cargos, funções, salários e tal. Bem claramente especificado. Vamos lá para a segunda aula, rapidamente. Cara, eu já respondi umas 3 questões da prova, hein? Você vai ver, você vai lembrar. Calma aí que eu vou achar aqui. Tem que voltar aqui, ó. Tá. Vamos lá para a nossa segunda aula. Aspectos jurídicos, terceira aula, organização judiciária. Muito bem, aqui, nessa aula, ela está num formato diferente aqui, então tem que abrir o slide. Não se preocupem aqui, pode parecer que, né, o primeiro slide é uma repetição ali daquilo que nós falamos, né? É uma espécie de recapitulação, né? A ideia de uma relação entre a política e o poder, como eu mencionei na minha tese. Esse slide, ele mostra bem essa característica do Poder Judiciário ser uma plataforma, né, ser um ambiente para estabelecimento de relações políticas com as estruturas de poder, a carreira judiciária, né, a progressão da carreira judiciária, bacharel, escrivão, juiz, provedor, ouvidor, corregedor, desembargador, né? Desembargador. Pessoal, desembargador não é mais que advogado, tá? Cada um exerce a sua função. Às vezes ele pode até... Alguns até acham que são, mas não são, tá? Desembargador, ele é um juiz. A pergunta aqui na sala foi qual é a função do desembargador. O desembargador, ele é um juiz de segunda instância. Ele julga recursos. Tá? Então, quando um juiz aqui de Londrina dá uma decisão, é ele que dá a decisão. Quando essa decisão ela é impugnada, ela vai ser julgada por uma segunda instância. A segunda instância, o que o Tribunal de Justiça, ele é uma instância revisora das decisões proferidas em primeira instância. E o desembargador é o juiz que compõe a segunda instância. Eles se reúnem em câmaras, 5 juízes por câmaras, e essas câmaras decidem de forma colegiada. Hoje é terça, né? Hoje tem sessão.
de julgamento. A sessão de julgamento ela é aberta, ela é transmitida pelo YouTube. Vocês querem conhecer uma sessão de julgamento? A hora que começar a sessão de julgamento, eu entro no escritório hoje, pego um link de uma sessão de julgamento e coloco para vocês à tarde. No grupo, tá? Para vocês acompanharem ao vivo a sessão de julgamento. Quando eu for fazer uma sustentação oral no tribunal, eu vou colocar disponível para vocês lá. Vocês ficam lá a tarde inteira esperando o professor falar 10 minutos. Tá? Que a gente entra no lobby lá e fica esperando ser chamado. Então, é meio aleatório lá, entendeu? Eles escolhem na hora lá, eles fazem a organização da ordem na hora. Então, você tem que entrar 1h30 e ficar lá, assistindo todo mundo falar. Aí, daqui a pouco, o pessoal fala assim, é você agora, doutor Anderson, vai entrar ao vivo. Opa! Né? Aí o juiz fala lá, doutor Anderson, o senhor me ouve? O desembargador. Né? O senhor me ouve? Fala, ouço bem, excelência. Então, doutor, 15 minutos, mas economiza aí, porque tem muita gente. Ele fala assim, tem muita gente para falar, vamos lá. Com a palavra, doutor Anderson. Boa tarde, excelências. E aí os filhos da Folha, né, que trazem essa ideia da perpetuação do poder. O filho da Folha, o nepotismo, é bem característico do conservadorismo. Né? É bem uma expressão do conservadorismo. Se cair na prova, assim, dê 2 exemplos aí de expressão do conservadorismo, né? Filhos da Folha e nepotismo, né? Que é a ideia de colocar as pessoas que estão próximas, né, da sua parentalidade ali, da sua, né, proximidade ali, da sua familiaridade, para atender os seus interesses. Aí eu trouxe um pouquinho da estrutura do judiciário no Reino de Portugal. Eu até, assim, durante a aula, até às vezes falava como se fosse a estrutura do Brasil, porque é muito parecida, né? Essa estrutura do Poder Judiciário lusitano acabou sendo transposta na medida em que o Brasil foi se desenvolvendo. Então, essa estrutura do século XV acabou sendo transferida para o Brasil no século XVIII. Isso é grave. Porque essa estrutura do século XV ela é baseada num sistema medieval europeu. No século XVIII, no Brasil, a Europa já tinha sido devastada pelo vento constitucionalista e liberal. As revoluções republicanas já tinham colocado uma outra forma de se pensar. Já tinha contrato social de Rousseau, o espírito das leis de Montesquieu, segundo tratado sobre o governo de John Locke. Tudo isso já tinha. E Portugal ainda colocando na colônia brasileira um modelo judiciário medieval. Você está entendendo por que a gente tem o problema que a gente tem agora? Porque a gente tem uma cultura, uma raiz, gente, de passado, entendeu? Para se desvencilhar disso, até o desembargador entender que ele não precisa de um motorista para ir buscar ele de carro blindado na casa dele e levar no tribunal, demora. O Tribunal de Justiça do Paraná tem um motorista para cada desembargador, praticamente. Carro blindado, o motorista vai lá, pega o desembargador, levava no tribunal. Agora com a pandemia o cara tem casa, mas isso é um absurdo. Na Europa, o primeiro-ministro do Reino Unido vai trabalhar de metrô, gente. Brasília é uma ilha, assim, sabe, de ficção. Foi criada aquilo lá para atender essas necessidades aí, né? Aí eu trouxe para vocês aí, né, algumas características de cada uma das funções, né? Então, você vê, eu falei agora do juiz, né? Primeira instância, né? A base ali, ó, juiz ordinário, juiz de fora, juiz de órfãos. Se diferenciam ali segundo as funções, cada um fazendo alguma coisa mais específica, né? Juiz ordinário, um trabalho mais geral, juiz de fora, um trabalho assim mais fiscalizatório até do juiz ordinário, né? Uma espécie ali de uma atuação complementar, um apoio. E o juiz de órfão cuidando especificamente ali do patrimônio das pessoas que estavam, né, em necessidade, quando perdiam os pais, etc.
corregedor e provedor, a quem esses juízes de primeira instância prestavam, né, as suas responsabilidades, atendiam às suas determinações de fiscalização, e aí a segunda instância, o Tribunal da Relação, né, em Lisboa. Isso aqui é o modelo do século XV lusitano. E na terceira instância, lá em cima, daí, uma espécie de Supremo, né, uma instância formada por órgãos também específicos. Casa de Suplicação, que era com a atuação direta do rei. O rei atuava diretamente. Tem uma questão lá na prova que trata disso aí. O rei ele tinha uma atuação direta nessa estrutura lá na parte superior e no Tribunal da Relação, né? Desembargo do Paço e a mesa de consciência e ordens. Desembargo do Paço mais para as questões que eram criminais, assim, mais sérias, e a mesa de consciência e ordens, que era para julgamento de religiosos, né, militares, que estavam em condição diferenciada, títulos nobiliárquicos, era uma espécie assim de, sabe, privilégio, foro privilegiado, daí que vem o foro privilegiado. O cara tem título nobiliárquico, então ele não pode ser julgado por qualquer tribunal, vamos criar um tribunal específico para ele. Mesa de consciência e ordens. Então, e aí, tudo que é separado tem, né, interferência política governamental. Aí até coloquei, instância de foro privilegiado para questões religiosas e militares. A estrutura do judiciário colonial no século XVI, bem mais simplificada, né? Ouvidor geral, corregedor, ouvidor de comarca, juiz ordinário, juiz de fora. Mas também a gente tinha aí uma população de, né, pequena, 30 mil, 40 mil no Brasil inteiro. Então, pequenas vilas. Então, você não precisa ter uma estrutura muito grande, né? Na semana que vem, inclusive, eu vou a Salvador. E eu não tinha ainda... nunca tinha ido a Salvador. Eu vou lá no Tribunal da Relação. Vou investir mais tempo ali na parte histórica, né? Não conheço Salvador. Então, vou ter um dia lá, vou conhecer Salvador. Aproveitando até que vocês vão ter a prova online. Vou a Salvador, vou conhecer o Tribunal da Relação em Salvador, essa estrutura administrativa, política administrativa. Eu tenho dó dos meus filhos, porque eu carrego eles, né? Os caras querem ir para a praia, mas não, para a praia não, nós vamos lá no Pelourinho, vamos lá no elevador Lacerda. Vou mostrar. Eu não gosto de mostrar as fotos, mas assim, a gente falou no primeiro ano, né, sobre Código Hammurabi, assim, essas viagens que eu faço, eu fico tirando foto, mas eu não gosto de mostrar, porque acho que o pessoal fica falando, é metido. Mas não é tudo, ó, entendeu? É tudo, toma um cafezão de manhã e depois vai comendo pão o dia inteiro, né? E à noite, um prensado bem, bem forte. Então, a gente vê uma estrutura bastante simplificada, né? E você vê, vinculada diretamente ao ouvidor geral, né? A gente vê aqui que ele atua em todas as instâncias, né? Isso aqui é uma representação muito grande daquilo que eu coloquei na minha tese, né? Da influência do poder político nas estruturas judiciárias até de primeira instância, né? Coloquei também as funções que eram exercidas aqui. E eu acho que essa tela aqui, ela cai, tá? Tenho quase certeza que ela cai. Essa tela, ela mostra, né, como essa instância ela evoluiu do século XVI para o século XVII. E essa evolução está também relacionada ao aumento do contingente populacional, né? Nós tivemos no Brasil um aumento muito grande do contingente populacional por conta da expansão do extrativismo mineral em Minas Gerais, da expansão do comércio negreiro no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro acabou sendo um porto estratégico para a comercialização de escravos. Primeiramente Salvador e depois o Rio de Janeiro. Não sei se vocês sabem, mas o Rio de Janeiro ele tem no seu centro histórico ali um lugar chamado Mercado do Valon, que são ruínas que foram, inclusive, descobertas. Eles foram fazer uma manutenção lá
na tubulação do centro do Rio de Janeiro, tubulação de gás, há uns 10 anos atrás, e descobriram alguns artefatos arqueológicos, né? Arqueológicos desse período. Então, correntes, potes, inclusive documentos foram encontrados no centro do Rio de Janeiro, ali nas escavações. E aí eles decidiram isolar aquele lugar ali, declararam lá um local de pesquisa, e pesquisas começaram a ser realizadas ali justamente sobre esse comércio negreiro do Rio de Janeiro. Então mostra um pouco da evolução do século XVI para o século XVII e a necessidade de formação de uma estrutura maior, né? Com o Tribunal da Relação, que aí numa segunda instância de julgamento, você já percebe aqui uma certa estruturação do Poder Judiciário, nunca de forma autônoma, nunca de forma independente, sempre com interferência do poder político, um Poder Judiciário mais estruturado, mas ainda dependente das questões políticas, né? E já em instâncias, juiz de vintena, onde não havia muita estrutura municipal, né? Então põe lá um sujeito mais experiente para resolver os conflitos ali das vilas com até 20 famílias. Aí depois nas províncias, nas vilas maiores, né? Aí já vem a figura do juiz de fora, do juiz de ordinário, a figura ali de uma espécie de gerentão, né? Chamado corregedor, ouvidor, aqueles que estão na primeira instância de julgamento. Essa aqui é a primeira instância de julgamento. E a segunda instância de julgamento, Tribunal da Relação da Bahia. Primeiramente na Bahia, e depois, no século XVIII, quando o Rio de Janeiro também se evoluiu, né, do ponto de vista estrutural, foi criado um Tribunal da Relação também no Rio de Janeiro, né? Falamos sobre isso. Inclusive, foi ali que Tiradentes foi julgado. Sentença de Tiradentes foi proferida pelo Tribunal da Relação do Rio de Janeiro. E a Praça Tiradentes é o lugar onde ele foi enforcado, no Rio de Janeiro. Então, teve a sentença condenatória, disponibilizei a sentença para vocês aí, no Classroom, e ele foi enforcado lá. E depois de enforcado, ele foi esquartejado, e as suas partes foram levadas lá a Minas Gerais. Depois de esquartejado, ele teve os lados, perna, braço, cabeça, levado a Minas Gerais. E aí, os pedaços do seu corpo foram estacados na frente das propriedades de suas famílias, onde foi jogado sal, inclusive, para que nada mais nascesse. Está na sentença. Leiam a sentença. Tem uma questão sobre a sentença de Tiradentes na prova. Leiam a sentença. A sentença mostra os aspectos da medievalidade, do absolutismo, né, do direito feudal, né? E aí, o Tribunal da Relação do Rio de Janeiro e da Bahia era a última instância no Brasil. E aí, somente poderia se recorrer, não foi o caso de Tiradentes, porque ele não tinha essa condição de recurso para caso de suplicação, porque quem era Tiradentes? Né? Ele era um revolucionário, então não tem o privilégio de ser julgado por casa de suplicação, mesa de consciência e ordens, essas coisas. Né? Aí. Trouxe aí a primeira, segunda e terceira instância para vocês. Né? Separei ali como é que estava organizado já. Tribunal da Relação aqui, 1751. Tribunal de Apelação. Tribunal da Relação da Bahia em Salvador, Tribunal da Relação do Rio de Janeiro. Vamos lá? Vamos para a aula sobre a chegada da família real, que trouxe novas colores para o direito brasileiro. Já avançamos aqui em 40 minutos, 400 anos praticamente. Chegada da família real traz Ao fim e ao cabo, a chegada da família real foi o primeiro passo para a independência do Brasil. Se te perguntarem um dia qual a relação entre a independência do Brasil e as invasões napoleônicas,
você consegue estabelecer já essa relação, porque a família real vem para fugir, né, da perseguição napoleônica em decorrência da guerra entre França, guerra econômica entre França e Inglaterra, ali naquele contexto do avanço napoleônico do começo do século XIX. Depois da Revolução Francesa, aquele caos entre 1789 e 1799, em 1799, Napoleão Bonaparte assume, né, esse poder na França e promove ali um grande expansionismo, né, territorial e político. E obviamente, rechaçado pela Inglaterra, que era a grande potência da época, e Portugal, o grande parceiro econômico da Inglaterra naquele período. E aí, Napoleão avança sobre os parceiros ingleses e também sobre Portugal. Para não sucumbir, né, Portugal, apesar de contar com o apoio, né, dos ingleses, principalmente de Lord Wellington. Wellington é o grande... O que Napoleão é para os franceses, o que Washington é para os americanos, Wellington é para os ingleses. Né? Você vai em Londres, é só monumento a Wellington. Avenida do Wellington, monumento do Wellington, lugar onde Wellington foi sepultado. É tudo Wellington lá, né? Porque ele foi o cara mesmo na Inglaterra no século XIX. E Lord Wellington, ele vem defender, juntamente com uma esquadra, vem apoiar a chegada, a ida, né, de Dom João VI para o Rio de Janeiro. Ele, na verdade, os portugueses foram em 3 naus apenas. Toda a esquadra de navios que acompanhou, que escoltou os portugueses para o Brasil, era a esquadra inglesa. E o Brasil, nesse momento, com a chegada da família real, ainda ali, colônia, né? 3 milhões de habitantes, pessoal debilitado do ponto de vista de capacidade, justamente porque Portugal não tinha nenhum propósito de promover nada aqui. A colonização era extrativista. Então, para que vai investir? Então, não tem que investir em estudo, não tem que investir em universidade, não tinha nada no Brasil, não tinha nenhuma faculdade, nada. Quem quisesse estudar aqui tinha que ir para a Europa. Estamos falando de 250 anos atrás, tá? Quando a gente olha para vocês estudando já, é uma outra realidade. O que o Brasil conquistou no século XX é um negócio assim, uma enormidade. Sair de onde saiu, em 1808, para chegar onde está, em 2020, 300 anos, 250 anos, é um negócio absurdo. Importante a gente ter essa noção. Olhar para a história e ver o processo evolutivo. Agora, o que pode ser em 250 anos, se Jesus não voltar antes? Depende dos rumos que vocês vão dar para a nação, né? Uma sociedade estratificada, ruralizada, patriarcal, oligárquica, um pensamento medievalizado, jesuítico, completamente disso. Eu estou falando de 1808, 1810. Os franceses já... Nós já temos ali o pensamento político francês, evoluidíssimo, esse negócio. Rousseau, Montesquieu, todo o racionalismo, a filosofia, pensamento inglês com John Locke, Stuart Mill. Os Estados Unidos aqui já independente, né? E a gente ali submetido a um governo absolutista, português, retrógrado, decadente. Portugal já era um país muito decadente em termos de poder, retrógrado, complicado. E aí começa a se desenvolver, né, um projeto de país. A chegada da família real traz um projeto, né? Então, primeiro, uma unificação política, um centro de poder ali, né? Começa uma organização econômica do país,
A gente fala abertura dos portos. Ah, abertura dos portos só para a Inglaterra. Não, mas que bom, ainda bem. Porque isso trouxe estruturação logística para os portos. Isso trouxe formação de estradas, abertura de estradas. Né? Já pensou descer para o Porto de Paranaguá pela Serra da Graciosa? Né? É uma delícia, é um passeio delicioso, né? De carro, tomando uma água de coco, desce lá embaixo, ainda desce o Rio de Boia depois. Quando não está chovendo na cabeceira, né? Gostoso. Então, mas imagina transportar a economia de um país para aquela estrada. Então, é ali que a gente vê. E se você for para Antonina, Morretes, Paranaguá, você vai ver que essas cidades elas se desenvolveram nesse período. Elas são vilas formadas antes, mas o desenvolvimento enquanto núcleos urbanos é nesse período. E não é só essas cidades. Todas as cidades portuárias do Brasil começam a se desenvolver nesse período, porque foi nesse período que Dom João VI começou a investir recursos do Tesouro, da Coroa, para organizar um sistema econômico, que se dava naquela época pelo transporte marítimo. Né? E aí, em 1820, tem a Revolta Liberal do Porto, né? As cortes tentam sufocar um movimento republicano, né, que pedia a deposição de Dom João VI. Dom João VI volta, deixa Dom Pedro I, né, como um príncipe regente. No ano seguinte, aumenta, né, a pressão para que Dom Pedro I, enquanto príncipe regente, voltasse para Portugal, mas Dom João VI já tinha preparado esse desligamento, né, essa separação política. E Dom Pedro I, então, depois de pressionado no começo do ano de 1822 pelas cortes, né, disse que ficava, né, no dia do fico, lá no Rio de Janeiro, e depois, no 7 de setembro, então, recebe uma notícia de que as cortes encaminhariam, então, força bélica para buscá-lo e prendê-lo, e aí que ele declara a independência no 7 de setembro de 1822. E aí forma-se um Estado brasileiro, né, e esse Estado ele precisa se constitucionalizar, porque esse é o modelo. Né? No semestre passado, nós vimos que o século XIX foi um século da constitucionalização. Né? A virada do século XVIII para o século XIX é a virada do direito. O direito ele passa a se organizar a partir de um modelo constitucional. Né? O modelo constitucional é aquele que prevê uma lei soberana, a qual todo ordenamento infraconstitucional deve fundamento de validade. E o Brasil vai seguir essa metodologia, pensando em elaborar uma Constituição. E essa Constituição ela vai ser pensada por Dom Pedro I, que forma uma Assembleia Constituinte, dentro de um modelo liberal que ele imaginou, e essa Assembleia ela começa, então, a discutir qual é o texto constitucional. Se você acha que está confusão no Brasil, espera alguém ter a ideia de um plebiscito para uma nova Constituinte. Aí você vai ver confusão. A minha projeção é para que isso aconteça após as eleições. Ganhando quem ganha. Se for a direita conservadora liberal, ela vai precisar de uma Constituição para implantar um projeto econômico. O Brasil tem um modelo de Estado social. Então, é um modelo de Estado que trava o projeto de Estado liberal. O maior entrave do projeto liberal desse governo para o Brasil, o maior entrave do Paulo Guedes, para ser mais claro, é a Constituição. Porque ela tem... O modelo dela é um modelo de Estado social. Paulo Bonavides, não sou eu que estou falando, é Paulo Bonavides que está falando. Né? E do outro lado, se ganhar também uma esquerda comunista, aí tem que tirar a Constituição mesmo, porque, né, ela não serve para o modelo de Estado que se pretende implantar. Então, eu acho que a Constituição está com o tempo... então. Mas isso também faz parte do negócio, entendeu? Criar o problema para vender a solução, entendeu? Cria-se o problema para vender a solução. Fala-se tanto do Poder Judiciário, é só fazer uma reforma constitucional.
Para de ficar falando e apresenta um projeto de emenda constitucional. E quer mudar a estrutura do Poder Judiciário? Ela está na Constituição. Muda a Constituição. Dá para mudar? Claro. Tranquilamente. Esse negócio de ministro do Supremo Tribunal Federal, vitalício, tudo isso muda. Né? Mas pretende-se, como mencionado aqui na sala de aula, pretende-se dizer que isso é impossível, que tem que desmontar a Constituição. Eu acho que é a melhor Constituição que a gente já teve e que a gente poderia ter. É a minha opinião. Tá? Opinião. E aí, Dom Pedro I fica... Ele não gosta do rumo que o negócio vai tomando. Por exemplo, criaram lá uma tal de cláusula de juramento. Ele tinha que jurar a Constituição antes dela ser escrita. Ele fala, mas como que eu vou jurar alguma coisa que não foi escrita ainda? Não, mas é a Constituição. Constituição é a limitação do poder governamental. Quem decide esse poder é a Assembleia Constituinte. Eu falo, não, mas espera aí. E aí, obviamente, a influência que ele teve, né, que foi uma influência absolutista, levou Dom Pedro I, então, a dissolver a Assembleia Constituinte, nessa noite conhecida como Noite da Agonia, e convocar uma nova Assembleia. Essa Assembleia aqui, ela ficou reunida quase um ano, e não chegou a texto nenhum. Dom Pedro I escreveu, a comissão dele escreveu em 2 meses. Em 2 meses foi escrita a Constituição de 1824. Tá? Essa Assembleia ela foi dissolvida em 1823 e em 1824 nós tivemos a Constituição. Aqui algumas características importantes, né? Era uma monarquia unitária, hereditária, religião oficial, catolicismo. Isso veio ser derrubado depois na Constituição de 1891, né, pelo Estado laico. A professora Ana explicou bem para a gente aqui algumas características. Definiu quem é cidadão brasileiro, então uma característica de nacionalidade, né? A formação de um país depende disso, da identificação dos seus nacionais. Estabeleceu aí as eleições para os cargos legislativos, para cargos legislativos, tá? Não para cargos executivos e nem para o Poder Judiciário. Trouxe ali alguns direitos e garantias individuais. Se você for ler esse artigo 179 da Constituição de 1824, você vai ver que é mais uma retórica, né? É mais um documento assim que busca apenas trazer uma afirmação, não propriamente cumprir aquilo que está previsto no texto constitucional. O imperador era irresponsável, e aqui não é assim, irresponsável porque fazia muita besteira, não é isso? Era irresponsável porque ele não poderia ser responsabilizado pelos seus atos, né, pelas suas palavras, né? Não respondia, ele tinha imunidade absoluta. Mas isso não é Constituição. Constituição não pode ser. Constituição é uma limitação do poder. Constituição, ela não aumenta o poder, ela limita o poder. Né? Então, olhando para essa Constituição, que era escrita, analítica, outorgada e semirrígida, o que a gente vê? Vê um documento pseudo-liberal. Um falso liberalismo, um nome de Constituição. Né? Não um documento de contenção do poder. Né? Nós vemos bem claramente esse negócio da Constituição pseudo-liberal cai. Essa aqui cai. Mas isso é por causa do liberalismo? Essa Constituição está próxima de ser o liberalismo? A pergunta da colega, essa Constituição está próxima de ser o liberalismo? Não, ela está bem distante do liberalismo. Ela traz, assim, eu sou uma Constituição, olha os direitos e deveres fundamentais aqui no artigo 179. Mas ela traz instrumentos e mecanismos, sabe, que anulam isso. Essa liberdade individual, né? Todos são iguais perante a lei, menos os negros, os índios, os analfabetos, os mendigos. Todos menos esses, né? Todos têm liberdade de expressão, mas se falar contra a vossa majestade, será preso, torturado. Você vai ler lá nos artigos 179, as cadeias serão limpas. Não é hoje, imagina como era no século XIX. Né? E como que a gente pode... E aí eu coloquei a fala do professor Arnaldo Godoy.
Como que a gente pode falar de uma Constituição com um regime escravocrata, gente? Não faz nenhum sentido isso, entendeu? Então, não tem liberalismo. Né? Tem uma Constituição para dizer que o país é um país liberal constitucional, tal qual o modelo do seu parceiro econômico, que é a Inglaterra, que é a grande potência imperialista mundial nesse momento. Então, nós estamos aqui, Inglaterra, do mesmo jeito que vocês. Né? Só que lá, sim, um projeto liberal, um constitucionalismo que não é nem escrito e funciona. E aqui, dessa forma, desse jeito. O nosso jeito, como sempre foi e continua sendo. Já viu Constituição com 4 poderes? Executivo, Legislativo, Judiciário e moderador. Quem que é o moderador? É o absolutista. Ele que modera. Ele que modera. Ele que... Quem que é o poder moderador hoje no Brasil? Michel Temer. Né? O Temer é o poder moderador no Brasil. Ele que modera. Ele fala, calma, presidente. Tá muito nervoso. Vamos um chá aí, vamos escrever uma cartinha aqui. Você não sabe escrever direito, vou escrever ensinado. É o Temer, poder moderador no Brasil hoje chama Michel Temer. Né? Cai o governo da esquerda, quem assume? Michel Temer. Vamos entrando com uma ruptura institucional. Quem entra em cena? Michel Temer. Esquisito isso, né? Então, na época, o poder moderador era o Dom Pedro. É só opinião, tá? Isso não retrata a posição da instituição. É só uma opinião particular desse ignorante professor. Né? E aí a gente vê o poder moderador atuando, né, por meio do Conselho de Estado, atuando, interferindo em todos os poderes. Né? Então, não tem autonomia, não tem independência dos poderes. Né? Tem poder constituído com a interferência de quem manda mesmo, que no caso é o Dom Pedro I. Só para lembrar que o poder moderador foi extinto com a Constituição de 1891. Isso eu perguntei. Numa das questões eu fiz essa avaliação. O poder moderador não foi renovado, modificado no regime republicano. Eles eliminaram o poder moderador, porque o regime republicano da Constituição de 1891 foi de tripartite. É igual ao modelo francês e igual ao modelo americano, né? Igual ao modelo inglês. Então, o Supremo não exerceu essa função depois. Trouxe a Constituição para vocês aí. Vamos lá para o bacharelismo. Já caminhando para os finais. Gosto muito dessa aula. Vou compartilhar isso aí. Quando ela foi revogada em 1891, quando entrou em vigor a nova Constituição, em 1891, esse poder moderador foi extinto. Tá? A Constituição de 1891 ela é tripartite. Bom, com a formação de um Estado e com a necessidade de formação de uma estrutura de poder, coube ao imperador a responsabilidade de organizar essa estrutura. Né? Isso aconteceu principalmente por meio desse movimento, que foi um movimento de formação de intelectuais no Brasil. Né? O bacharelismo é o início de um ensino superior, de um ensino técnico, é o início de um processo científico no Brasil, é um movimento muito importante. Né? O bacharelismo, ele inaugura a ciência, não só a ciência do direito, mas o pensamento científico no Brasil. Nós temos o bacharelismo jurídico, mas de um modo geral a gente fala no bacharelismo como esse movimento, né, de formação de um pensamento científico no Brasil. A relação entre o bacharelismo e o bacharelismo jurídico é essa. Como o direito ele era um antebraço ali das estruturas políticas, o bacharel do direito acabou sendo, né, utilizado nesse processo de formação
das estruturas funcionais do Estado brasileiro, da administração pública do Brasil. Por isso essa loucura que nós temos por concurso público, né? O cara se forma em direito, mas eu quero fazer concurso público. Vem daqui. Esse pensamento é daqui. É do século XIX. O cara não quer ser... É super difícil você encontrar um aluno e falar assim, eu quero me formar e quero ser advogado, eu quero empreender, eu quero montar uma banca de advocacia, eu quero trabalhar numa grande empresa, eu quero ser diretor jurídico de uma multinacional, trabalhar com questões negociais, com contratos, com a iniciativa privada. É difícil, né? Cara desse, o cara tem que ter formação, tem que ter línguas, tem que ter formação em economia, tem que ter formação em administração, né? E é difícil. O aluno do direito, ele vem e fala assim, eu quero fazer concurso público. Por quê? Porque o cara quer se formar, quer passar num concurso público para já começar a contar o tempo de aposentadoria dele. É isso. Estou falando por causa própria, porque era assim que eu pensava. Falei da minha história para vocês. Eu queria isso. Eu me formei, comecei a advogar e falei assim, eu não quero advogar. Porque advogar é difícil. O que você quer? Eu quero passar no concurso público e começar ganhando 20 mil por mês. É isso que eu quero. Vou estudar e vou fazer isso. Não estou nada contra quem tem vocação para isso, não é isso. Acho que se não tiver ninguém que faça isso, ninguém o fará, né? Precisa de pessoas vocacionadas para o exercício dessas funções. Mas qual é o propósito? Qual é o propósito do coração do cara que vai atrás disso? Porque se o propósito for aposentar, ele vai ser um bosta de um juiz, um bosta de um promotor, um bosta de um delegado, um bosta de um procurador, só vai causar problema no órgão que ele trabalha e vai ajudar a tornar o país mais ineficiente do que já é. Não é? Se ele é vocacionado, ele vai dar o sangue ali e vai ser o melhor juiz, o melhor promotor, o melhor procurador, o melhor delegado. Então tem que ver qual é a intenção da pessoa, né? Quando fala assim, eu quero fazer um concurso público. Porque às vezes a vocação dele não é essa. A vocação dele, às vezes, é outra. Então, o problema é que foi criado na nossa consciência a ideia de que o concurso público Agora, para pagar o juiz, o promotor, o delegado, tem que ter desenvolvimento econômico, porque senão o país afunda, porque precisa de dinheiro para pagar o servidor público. E esse dinheiro do servidor público vem do orçamento público, que depende dos tributos, que depende da atividade econômica. Você está entendendo como é que funciona o ciclo econômico? Então não adianta a gente ficar pensando só em receber, você tem que dar também. E aí eu me descobri empreendedor, me descobri advogado, Hoje eu gosto de trabalhar com empresas, com instituições, com negócios, né? Aprender a falar línguas, estudar economia, para entender os movimentos que acontecem, né? Setoriais. Infelizmente, o Brasil, quando começou, não tinha nada disso. A gente veio de uma estrutura engessada, colonial, e isso se transportou também para a formação do profissional de direito. E aí o Império, ele focou as suas forças ali na formação desse bacharel. Bacharel alienado das questões desenvolvimentistas e focado no fortalecimento ideológico do poder político dentro das estruturas administrativas. E aí foram criadas essas duas escolas, né, as duas faculdades de Direito do Brasil, no Largo de São Francisco e no Convento de São Bento. Você acha que eu não vou perguntar a característica dessas duas escolas para você? Claro que vou, né? São Paulo com pragmatismo político, né? Forjado aí pelos interesses da elite fundiária, que é, né, os grandes proprietários de terra em São Paulo. Pragmatismo político, o que é isso? É o interesse em formar estes bacharéis para que eles sejam políticos, para que eles atuem nas estruturas administrativas, para que atuem nas estruturas de poder, para que sejam governadores de província, sejam legisladores, deputados, senadores, né? Façam parte aí, diretores desses órgãos, façam parte dessas estruturas.
E Pernambuco já com uma base mais teórica, né? Mais dogmática, científica, a ideia da teorização mesmo do direito, né? É uma faculdade voltada para o estudo do direito enquanto objeto do conhecimento, mais filosófica, né? Olhando para o direito não como um instrumento, uma longa-manos das forças políticas, mas como um ramo do conhecimento mesmo, do cientificismo. Os grandes professores do século XIX são nordestinos. Né? São nordestinos. Eles foram professores responsáveis aí pelo pensamento, pela estruturação, por exemplo, dos códigos, pela organização, né, do ordenamento jurídico. Isso, claro, tem o diálogo entre a ciência e a política, né? Um projeto de lei, geralmente, ele é elaborado na academia, né? Ou por códigos, por exemplo, são formadas comissões de juristas, professores. Aí depois vai para o Congresso e vira aquela loucura, né? Mas nasce muitas vezes nesses campos aí. Então, São Paulo marcado pelo pragmatismo e Pernambuco marcado pelo dogmatismo. Não deixem de ler esses 3 slides aqui, que ele traz um pouco dessa diferenciação e ela é objeto de questionamento. Né? Trouxe até para vocês aqui o conteúdo, né, do curso de Direito de São Paulo, né, porque as disciplinas jurídicas, né, e a gente já começa a perceber aqui uma característica interessante, que é o positivismo. Né? Positivismo que é um método. A gente fala em positivismo, é uma metodologia de conhecer. Como se conhece um determinado objeto do saber humano? Pelas partes. Então você veio para se formar em direito, mas para ser um jurista, um operador do direito, ter um conhecimento do direito enquanto fenômeno, você vai conhecendo ele pelas partes. Esse é o método positivista. Então, você tem civil 1, civil 2, civil 3, civil 4, penal 1, penal 2, penal 3, penal 4, processo 1, processo 2, processo 3, processo 4. E junto tributário, previdenciário, vai juntando, como se fossem módulos, né? E esses módulos, eles fracionados, uma vez reunidos, formam um curso. Mas no final você está formado. Esse é um método positivista. E agora a Unifil está implantando um método mais fracionado ainda. Os alunos do ano que vem já vão entrar no Unifil Cubo. Então, a disciplina vai ser fracionada. Você pode adquirir o conteúdo da disciplina. Carga horária. Você não fecha uma carga horária semestral. Você fecha uma carga horária de acordo com os fragmentos da disciplina, que adquire aquela carga horária. Então, por exemplo, eu vou falar história do direito do Brasil. Então, vou dividir história do direito em direito colonial e imperial, e direito republicano, 2 cargas horárias diferentes. Então, o aluno ele pode entrar, por exemplo, no mês de outubro e adquirir o direito republicano. E aí, depois ele vem, durante o curso, e adquire a carga horária do direito imperial. Vai fracionando, né, para permitir ingressos intervalados. E é interessante isso, porque, por exemplo, um aluno, do direito, que está interessado em avançar para o conhecimento da economia, ele pode ir lá no cardápio da economia, olhar uma disciplina que um conteúdo que lhe interessa e adquirir. Você que gosta de cozinhar, você pode ir lá no cardápio da gastronomia, olhar lá como fazer risotos lá. Tá? Estudar vinhos. Então, você não precisa fazer um semestre da disciplina, você faz um conteúdo. Né? E aquilo vai acrescentando para você e depois você monta a sua árvore. Sabe o que vai acontecer? O aluno que não gosta de direito previdenciário, ele não vai fazer a disciplina de direito previdenciário. Ela não é uma disciplina obrigatória para se formar em direito. Então, o aluno que está engajado no direito civil,
empresarial desde o início, ele não vai para o direito penal. Ele vai ter que fazer uma disciplina fundamental de direito penal. Mas ele não vai fazer criminologia, por exemplo. Criminologia que já vai estudar lá a relação, né, da conduta do criminoso com o crime. O que o aluno que está fazendo direito empresarial quer com isso, gente? Não. Ele vai estudar uma disciplina de administração de empresa. Que ele precisa ter conhecimento para atuar. E ele vai trazer aquela disciplina para dentro da carga horária de direito dele. Legal isso, né? Eu achei massa. Duro é fazer o contrato. Eu estou penando para fazer esse contrato. Algumas conclusões, né? Concentração do poder político nas elites paulista e pernambucana, erudição baseada na retórica, na fala ornamental. Ah, fala ornamental, né? Retórica, o jeito de falar, né? O advogado. Você sabe que está falando o cara é advogado, só de começar a conversar com ele, você já sabe, né? É advogado. E a ideia do positivismo, que é esse fracionamento do objeto para o seu conhecimento, né? E a codificação que veio como consequência disso. Vários códigos, hein? Ó. Código Penal, Código 1830. Código de Processo Penal, 1832. Código Comercial, 1850. Tudo isso veio como uma consequência do pensamento positivista, do cientificismo, e como uma consequência da necessidade de se criar um ordenamento jurídico pátrio para atender as necessidades desenvolvimentistas. O Código Comercial, por exemplo, veio para atender a necessidade de desenvolvimento econômico. Estava se estimulando o comércio, criando banco. Seria um código comercial. Né? Estamos desenvolvendo aqui as cidades, as vilas, precisa de um código de processo penal, de processo civil, de penal e de processo penal. O Código Civil, que é um dos mais importantes, só veio em 1916. O Império não teve código de processo, código civil, nem código de processo civil. Eles utilizavam o Código Comercial, uma parte do Código Comercial, um regulamento do Código Comercial, como regras processuais. Mas nós não tivemos no Império Código Civil e Código de Processo Civil. Isso só veio em 1916, depois de 20 anos de proclamação da República. Demorou. Mas já tinham começado aqui, né? A professora Loriane deve ter falado para vocês da Teixeira de Freitas, né? O projeto o esboço, né? Consolidação Teixeira de Freitas, né? Que acabou não acontecendo, infelizmente. Falei aqui, tudo isso aqui acabei de falar. Cientificismo, movimento de codificação, liberalismo. O liberalismo, importante falar, a partir da segunda metade de 1800, do século XIX, esse pensamento monárquico absolutista, ele começa a sofrer uma pressão, uma decadência, tá? Isso mudou na segunda metade do século XIX, no segundo reinado. Mas quem sofreu com isso foi Dom Pedro II. Porque o pensamento liberal na Europa ele veio muito forte, o constitucionalismo veio muito forte, republicanismo, federalismo veio muito forte. E o forte desenvolvimento que os Estados Unidos experimentou acabou trazendo para o Brasil o pensamento liberal. Então, o liberalismo jurídico, a ideia da proteção das liberdades individuais, né? Olhava-se para aquela Constituição, olhava-se para um Estado escravocrata, e falava assim, não, peraí, isso aqui não tem a ver com liberalismo, não tem a ver com constitucionalismo. E o Brasil começa a experimentar, né? Dom Pedro II, principalmente, começa a experimentar uma contestação desse modelo. Acabei de falar aí, né, da codificação, ó. Código Criminal Imperial, 1830, Código de Processo Criminal, 1832, Código Comercial de 1850 e a Consolidação das Leis Civis de Teixeira de Freitas, de 1856. Teixeira de Freitas é o nordestino, pernambucano. Então, você vê que o pensamento científico ali muito forte em Pernambuco, né, em São Paulo, mais político.
E aí, o nosso último encontro. Hoje eu judiei, hein? Sou terrível. Isso que eu tirei a aula 6, hein? Não, aula 7. Aula 7 não vai cair, só vai cair até a aula 6. Essa é a última. E aí, nosso último encontro, falar bem rapidinho aqui de alguns aspectos que são mais importantes. Proclamação da República veio, né, a partir desse fortalecimento do pensamento republicano no Brasil, do liberalismo, como eu disse há pouco, né, do federalismo, né, e aí alguns fatores aí que acabaram determinando isso, né. Então, a crise econômica experimentada por conta, principalmente, da Guerra do Paraguai, tratamos disso bastante, né, crescimento do pensamento liberal republicano, principalmente dentro ali das Forças Armadas, do Exército, a partir da década de 70. A década de 70 foi a virada. O que começou na década de 50 virou na década de 70 e, de fato, a contestação forte veio a partir da década de 70. E o enraizamento do pensamento republicano e do liberalismo nos diversos setores sociais foi a partir da década de 70. Né? Manifesto Republicano, Partido Republicano. Mencionei para vocês, né, o desenvolvimento ali do positivismo e do liberalismo dentro das Forças Armadas, na escola da Praia Vermelha, que era a escola de formação de oficiais, né, das Forças Armadas no Brasil. E a decretação da Lei Áurea, que foi ali a gota d'água, né, o que faltava para que as elites fundiárias que ainda davam sustentação política para Dom Pedro II pudessem. Uma parte já estava utilizando mão de obra europeia, salariada, principalmente aqui no interior de São Paulo, Presidente Prudente, Marília. Aqui nós já tínhamos Ribeirão Preto, aqui nós já tínhamos os grandes latifundiários utilizando já a mão de obra, principalmente vinda, né, da Itália e do Japão. Mas na parte mais sudeste do país, a força era ainda escrava e eles não queriam, né, libertar os escravos sem serem remunerados, né, indenizados. E a falta de indenização, então, levou a essa mudança de posicionamento por parte da elite fundiária. Esse quadro aqui, ele retrata, de um modo geral, sintético, né, os principais fatores que levaram à queda da monarquia. Tá? A sucessão do trono, a questão dele não ter um príncipe regente ali para sucedê-lo, né? O aumento do crescimento dos ideais republicanos, o afastamento político dos militares, déficit público, né, por conta da crise do Paraguai, miséria social, várias insurreições republicanas em províncias e a questão abolicionista. Isso aqui resume aquilo que levou à queda. Eu não estou compartilhando, gente. Aí, vocês têm que me avisar, pessoal de casa, agora que eu vi aqui. Estou compartilhando agora, gente? Agora estou, né? Acho que não tem ninguém em casa, na verdade. Todo mundo. Tá sim. Ah, bom. Então, tá bom. Vamos voltar lá. Vamos voltar. E aí a proclamação da República, né, que veio com o golpe militar de 1889, aquela ala mais progressista do Exército, conseguiu superar a ala mais conservadora do Exército. Eu destaquei essas duas alas aqui, né? A mais conservadora com o Marechal Deodoro da Fonseca e a mais progressista com Benjamin Constant. Né? Havia dentro do próprio Exército uma divergência. E o Deodoro da Fonseca era o grande nome, então era ele que conseguiu manter por um certo tempo essa proposta. Inclusive, foi discutido com o próprio Exército a possibilidade de uma alteração, de uma mudança de regime monárquico para o republicano mediante uma Assembleia Constituinte. Foi discutido isso. E a princesa Isabel é que foi contra. O próprio Dom Pedro II já estava doente, estava aceitando isso. Mas a princesa Isabel foi contra porque ela tinha pretensão de ser imperatriz.
E aí, Dom Pedro II, apoiado por Deodoro da Fonseca, ainda conseguiu um pouco, mas cresceu demais isso, e aí, por questões também de ordem pessoal e de convicção, e principalmente a divergência que existia entre Deodoro da Fonseca e o Visconde de Ouro Preto, ele decidiu derrubar o Visconde de Ouro Preto. Não derrubar o imperador, mas derrubar o Visconde de Ouro Preto. Mas quando ele começou esse processo, ele perdeu a mão. E aí, além da derrubada do Visconde de Ouro Preto, à tarde mesmo, isso aconteceu de manhã, o Visconde de Ouro Preto foi preso de manhã, no aquartelamento, no Palácio do Império, depois da tomada do aquartelamento no Rio de Janeiro, e à tarde, então, em reunião, decidiram avançar e proclamar a República. Né? Muito bem explicado isso aqui pelo professor Arnaldo, ali naquele vídeo que eu postei para vocês. Né? Isso se deu graças à articulação aí de Quintino Bocaiúva e desses militares mais progressistas com Benjamin Constant. É legal, né, essa fala do Aristides Lobo. O povo assistiu à proclamação da República bestializado, como se fosse uma parada militar. Né? E tem até aquele livro que eu mencionei para vocês, Os Bestializados. Tem esse livro que trata um pouco desse período aqui. Vale a pena uma releitura para ver se a gente não está na mesma condição na atualidade. Né? Decreto da proclamação da República. Trouxe aqui também, vale a pena a participação de Rui Barbosa nesse processo. Né? Rui Barbosa como um representante, isso aqui cai. Rui Barbosa como um representante do bacharelismo. Então, vários setores ali participando, né? Quintino Bocaiúva, jornalista, né? Ele representava ali a imprensa, né? Os militares representados por Benjamin Constant Deodoro da Fonseca, né? Aristides Lobo ali também participando como um representante dos jornalistas, um literato. E ali, quem que era o representante das forças jurídicas, né, do pensamento jurídico? Rui Barbosa. Ele foi o grande, ali, quem se posicionou. E não só ele, Prudente de Moraes também, que depois, inclusive, veio a ser presidente da República. Né? Rui Barbosa, Prudente de Moraes, foram nomes essenciais aí nesse processo de mudança do regime e, principalmente, para escrever uma nova Constituição. Porque ele era o grande pensador, né, o grande literato, o representante do bacharelismo jurídico no Brasil. Né? Desculpa aí, pessoal de casa. Era o Rui Barbosa. E aí o modelo que o Rui Barbosa escolhe para a elaboração dessa nova Constituição, que teria que vir necessariamente, foi esse, né? O modelo americano, até a bandeira foi copiada, né? Não, uma república federativa, né, para sair da ideia de um Estado monárquico absolutista. Então, uma república federativa, um modelo presidencialista, para fugir também da ideia do parlamentarismo inglês. O modelo presidencialista republicano era o modelo americano. Então, vamos voltar para os Estados Unidos. Tira os olhos da Inglaterra agora e vamos voltar para o modelo americano. Como é lá nos Estados Unidos? É uma república, é uma federação e é um sistema presidencialista. Então, vamos adotar o mesmo sistema. Sistema presidencialista, uma república e uma federação. E aí o regime representativo, igual ao modelo americano também. Um Congresso Nacional formado por duas casas. Câmara dos Deputados, representando os estados que viraram estados enquanto eram províncias antes, transformaram em estados autônomos, inclusive cada um contendo a sua própria Constituição, seu próprio código, né? Então, o Congresso, ele vai ser uma casa de representação política desses estados, né? Juntamente com o Senado. No Senado, você tem os representantes do Estado mesmo, enquanto órgão político, e no Congresso você tem o representante das pessoas, das forças, das ideologias políticas que estão dentro dos estados. Por isso que os deputados são deputados federais, mas são eleitos pelos membros do Estado. Então, as pessoas que estão no Estado, elas elegem senadores e elegem deputados federais. E eles se reúnem em casas diferentes. Então,
todo federalismo é baseado nessa ideia de Estado, da autonomia do Estado e da força política do próprio Estado. Um texto mais sintético, né, para tentar ir caminhando no mesmo sentido do sentido americano. Poderes constituídos, agora 3 poderes, né, gente? Acabou o poder moderador, vamos lá seguir o modelo americano, poder legislativo sempre em primeiro lugar. Sempre em primeiro lugar o poder legislativo. Por quê? Isso é um sinal, é um símbolo. É que na Constituição, o que determina o comportamento do agente público e do cidadão é a lei. Por isso que o poder legislativo vem primeiro. Você sempre vai ter o poder legislativo dentro da Constituição em primeiro lugar, como símbolo de que o Estado constitucional é um Estado do império da lei. O poder executivo em segundo lugar e o poder judiciário em terceiro lugar. Originariamente, essa ideia, essa tripartição de poderes, ela veio lá da França. Na Inglaterra não eram 3 poderes, eram 2 poderes só, executivo e legislativo. O poder judiciário não era poder. Ele era um órgão, né, de solução de conflitos da estrutura administrativa do Estado, mas não era poder. E aí os franceses é que constituíram essa tripartição. E aqui o surgimento do Supremo Tribunal Federal, né? Tão questionado aí na atualidade. E aí o sistema eleitoral, claro, né, muito comprometido, porque sem uma experiência democrática, como aquele povo ia conseguir eleger os seus representantes, né? Então, isso precisa de amadurecimento, né? Precisa de capacidade de interpretar, precisa de busca pelo conhecimento das estruturas do Estado. E aí as eleições sempre, né, muito afetadas com isso, né? Voto não secreto, cédula não oficial, voto de cabresto, né? Vocês viram na aula seguinte, que não vai cair, né, como esse sistema acabou sendo prejudicial ao desenvolvimento da própria democracia no Brasil, né? Infelizmente. E aí outras novidades, né? Autonomia federativa, Constituição e códigos estaduais, né? Já a previsão de um Planalto Central, em que pese ele somente ter sido construído depois, na segunda metade, né? Na virada da primeira para a segunda metade, e o Estado laico, aqui a grande novidade, né? Desligamento dessa perspectiva de um Estado confessional, católico, protestante, ubandista. Não, agora é laico, agora o Estado é um espaço, um ambiente político, e a fé, ela é algo próprio, algo indicado, sujeito, e todo mundo tem a liberdade. Aqui, viu, colega? Como é seu nome? Manuela? Aqui a gente tem uma Constituição liberal. A Manuela tinha perguntado se a Constituição de 1824 ela tinha sido uma Constituição liberal ou não. Eu falei que não. Aqui sim, aqui nós temos uma Constituição que traz, na própria Constituição, traz um aspecto liberal. Essa de 1891. E nós temos uma Constituição bem caracteristicamente liberal. A Constituição, o texto constitucional foi ele, a minuta da Constituição foi ele que elaborou. Está nesse texto aqui, ó. Tá? Aqui tem ao final surgiram 3 projetos de Constituição. Tá? Angel Pestana, após avaliar e comparar os 3 projetos, ele preparou um projeto definitivo e encaminhou para Deodoro da Fonseca. Esse, por sua vez, repassou a sua equipe de ministros, encabeçada por Rui Barbosa. E aí o Rui Barbosa pegou aquele projeto, aquele esboço do Rangel Pestana, e em cima dele escreveu a Constituição, organizou e tal. E aí o texto foi adaptado por Rui Barbosa e apresentado para a promulgação. Então, quem acabou escrevendo a Constituição foi o Rui Barbosa. Era isso, pessoal. Baita revisão, hein? Nossa, falamos muito. 10:02. Obrigado pela presença de todos. Espero que tenha sido proveitosa para vocês em casa. Tenho certeza que foi aqui, pessoal. E vamos que vamos. Prova e depois vista. Tá bom? Boa semana para todos aí. Até mais, gente.